Olá, no ar mais um episódio do Põe na Bancada. E hoje o tema que nós estamos trazendo para a bancada é relacionado a uma temática que sem dúvida nenhuma faz parte de milhares de milhões de famílias no nosso país. Se refere à mãe, ao papel de mãe. E nós estamos próximo ao Dia das Mães e nós resolvemos homenagear a todas as mães, mas não apenas pelo aquele aspecto de mãe que tem o papel de cuidadora. Nós vamos muito mais além de cuidadora, da importância que a mulher tem na sociedade, nos espaços públicos, em todos os espaços da vida, rompendo alguns estereótipos de que o papel da mulher é só cuidar do lar e não pode ter atividade relacionada à militância política, à militância religiosa, não pode ocupar outros espaços. E eu quero aproveitar para dedicar esse programa para minha sogra, para a dona Creuza, que mora lá em Humaitá. A dona Creuza tem 94 anos e ela, para mim, é como se fosse uma mãe. A minha mãe, ela não está mais entre nós e eu tenho um carinho enorme por ela. Vai fazer 95 anos agora, nos próximos dias, e eu dedico esse programa para você, dona Creuza. É muito importante tê-la na minha vida. E eu estou trazendo para esse tema tão importante, eu fiz um convite a algumas mulheres poderosas na nossa cidade, mulheres poderosas no nosso estado. E elas aqui vão compartilhar as suas experiências enquanto mãe, enquanto dirigente, enquanto militantes da vida pública, e acredito, sem dúvida nenhuma, que será um papo muito interessante e, sem dúvida nenhuma, vocês vão gostar. Eu quero começar aqui apresentando a minha amiga Léo. A Léo é secretária de Finanças do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia. Aqui também tem a minha amiga, a pastora Sila. A pastora Sila é da Comunidade Internacional da Paz, uma pessoa que já conheço também há muito tempo e, sem dúvida nenhuma, ela vai contribuir com o nosso debate. E também com a Elisandra. A Elisandra é presidenta do Sindicato dos Professores do Estado de Rondônia, ou seja, são pessoas que têm toda uma participação na nossa sociedade. E eu quero iniciar esse programa, primeiro, para que vocês façam uma saudação. E dizendo que nós vamos fazer um programa bem descontraído, tá? Muito tranquilo aqui. Vocês, se quiser perguntar para cá, daqui quer perguntar, não tem problema não. A gente vai fazer um negócio bem tranquilo, porque assim eu acredito que as pessoas lá ficam mais à vontade até nos vendo aqui. Vamos começar por quem? Pode vir, Léo. Escalar você foi escalada para iniciar o trabalho. É isso. Eu gostaria de cumprimentar, primeiro as minhas companheiras de luta, a Elisandra, presidenta de um sindicato tão importante no nosso estado, a pastora Silas, que eu tive a oportunidade de caminhar com ela recentemente aí dentro do contexto político. Cumprimentar, logicamente, o Roberto, parabenizar por esse podcast, que eu entendo que o nome é bem sugestivo, visto que o que a gente percebe que é um espaço democrático, que aborda aí vários assuntos que são importantes, para a sociedade, e dizer que é um prazer estar aqui e estamos aqui para contribuir no que for possível. Tudo bem. Pastora. Sim, quero agradecer também, cumprimentar cada uma dessas mulheres maravilhosas, tanto a Léo como a Elisandra. Roberto, muito obrigado pela oportunidade. E eu sou muito grata, por esse convite, O Põe na Bancada tá um sucesso. Obrigado. Como a Léo falou, São temas que a sociedade muitas vezes tem interesse em entender, em saber, e esse podcast, eu já digo como pastora, viu, Roberta? É uma bênção, Amém. E nós estamos aí para contribuir. Tudo bem. Chegou minha vez, Então vamos lá. Como o Roberto colocou, a Léo e a Sila, sou Elisandra, professora, presidente do Sindicato dos Professores. Gostaria de agradecer pelo convite que foi me dado, agradecer aqui também a presença das nossas companheiras, das nossas amigas, cumprimentar cada uma de vocês, agradecer a você, Roberto, pelo convite. Sem dúvida vai ser um momento muito bom de a gente trazer esse tema que é tão importante, sobre a maternidade. Mas a maternidade daquela mulher que está na rua, que está na luta, como nós que estamos aí sempre lutando em defesa dos nossos trabalhadores da educação, de todos aqueles que realmente estão aí na ponta, trabalhando na escola e na sala de aula.
Então, e gostaria também, Roberto, assim como você, de dedicar esse programa a todas as mães, professoras, trabalhadoras em educação, e em especial a minha, que também não está mais aqui, as mães da minha família, em especial também a uma professora que, infelizmente, o ano que passou nos deixou, a professora Raimunda, que inclusive é mãe do Pedro, que está aqui com a gente, uma pessoa muito querida, muito amada por todos. Então, em nome dela, em nome das mães que estão aí, professores, eu gostaria de dedicar esse programa tão especial. Eu vou fazer uma pergunta para vocês três. Como a maternidade mudou a forma de vocês verem o mundo? Nossa. Pois é. Difícil. Pois é. Posso falar? Pode, vocês sabem aí. Vamos lá. Assim, falando da minha pessoa, quando eu engravidei, eu estava no 3º período da faculdade. Então, os meus objetivos praticamente era ficar na pesquisa, continuar uma carreira acadêmica, no mestrado, no doutorado. Mas, a partir do momento que eu engravidei, as minhas prioridades teriam que mudar. Porque você muda toda a tua vida, muda toda a tua rotina. Então, não tem como. Primeiro, você tem que pensar naquele ser que você é responsável. E, querendo ou não, essa responsabilidade maior fica para nós, mulheres. E aí, o que acontece? Então, você muda a tua rotina, você muda a tua vida, então você já não pode ficar mais o tempo integral na universidade, na faculdade. Você precisa, terminou, voltar mais rápido possível. Às vezes você precisa levar para a universidade, como foi a minha realidade enquanto mãe, de levar uma criança, pegar 2 ônibus para chegar até a universidade e às vezes ter que participar da aula com aquela criança. Muitos professores às vezes não gostam, mas eu tive todo o apoio lá na Universidade Federal de Rondônia, com as minhas professoras, os meus professores. Mas assim, o desafio é totalmente grande, muda a nossa vida, muda a nossa rotina, completamente. Então assim, não é fácil, você tem que rever as suas prioridades, para a partir dali pensar não só em você, mas como o que você pode fazer para tentar cuidar e também continuar a sua vida. Pastora. É verdade, porque... Quantos filhos? É o José, 17 anos. Um abraço para o José. Olha aí. Pastora. Então, muda completamente, porque a partir de um momento que nós trazemos um filho, a existência de um filho, Roberto, nós já não olhamos mais para nós mesmos, já todas as nossas decisões, todo o nosso trabalho, tudo aquilo que fazemos, nós fazemos em prol daquela criança. Até porque a criança não pede para vir ao mundo, a criança ela precisa de cuidado, ela precisa de acompanhamento, ela precisa de muito, principalmente da mãe. É por isso que a mãe, ela tem, as pessoas jogam essa responsabilidade para a mãe, porque realmente... Eu mesmo, Léo, quando os meus filhos estavam doentes, quem ficava ali acordado era eu. Era uma escolha minha. Meu esposo até às vezes, não pode dormir que eu vou ficar aqui. Até a febre passar, até o vômito passar, até a diarreia passar, aquilo que a criança tinha, eu ficava ali até eu ver que realmente eles estavam bem. Porque esse é o papel da mãe, é o cuidado, é o zelo, né? Eu lembro, Roberto, que uma vez o meu filho mais velho, eu tenho 3 filhos, um de 33 anos, um de 24 anos e a mais nova de 21 anos. O meu filho mais velho, eu lembro que quando ele tinha assim entre 8 e 9 anos, ele via as primas dele que não tinha pai. E ele dizia para mim assim: mãe, eu acho que eu não sei viver sem meu pai. Entendeu? Então, uma criança, ela precisa dessa base, né? Principalmente um filho, o filho, ele vê a necessidade de uma mãe. Meus filhos, quando eles estão doentes, eles não correm pro lado do pai deles, eles correm pro lado pro meu lado. Eu queria passar para Léo, mas aproveitar, Léo, aqui. Você falou da criança que disse que o sonho era ter pai. Não sabe viver sem o pai. Tá, e as crianças e as mães que não tem um companheiro e que não tem um pai. Como é que fica nessa história? Essas são aquelas mães que elas são pai e mãe. Mãe.
Pãe. Pãe. E eu vou te falar, Roberto, não é fácil, porque ela carrega duas responsabilidades muito pesadas, uma responsabilidade muito grande, porque o filho, ele é um presente de Deus para nossas vidas, porém a gente tem que cuidar deles, zelar deles. Pastora, vamos passar para Léo. Então, Roberto, eu penso que a maternidade me trouxe algo que, ao mesmo tempo que é bom para todo ser humano ele se tornar um ser, de repente, mais responsável, mas também traz uma carga muito grande em cima dessa responsabilidade. Então, eu entendo que essa questão da responsabilidade aqui bateu muito forte para mim. E aí, eu já entro até um pouco, né, no que você abordou aí com a professora Silas, porque eu tenho 2 filhos. Tenho um filho que vai fazer 31 anos e um que tem 15 anos. E o meu primeiro filho, eu fui mãe solo. E naquele momento em que estava numa situação que eu precisava estudar, né, para entrar na universidade, e o que aconteceu comigo é que eu tive o apoio, não tive o apoio do pai, mas eu tive o apoio familiar. E isso, inclusive, não atrapalhou que o meu filho era ainda um bebê praticamente, e eu fui para a universidade. Mas os desafios de uma mãe solo não é brincadeira. E uma das coisas que eu sempre penso que são desafios grandes para a mãe solo, as responsabilidades são muito maiores, mas, às vezes, se é uma pessoa responsável, que se tem o seu compromisso enquanto mãe, muitas vezes é melhor ela ser mãe solo do que ter um companheiro que não é pai, que é violento com a mulher, que é violento com os filhos. Então, a gente vê muitas mães solos aí que é um exemplo de que muitas vezes é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Então, assim, eu entendo que esse programa, e nós, né, como mulheres que estamos na luta, a gente tem que ir muito por esse lado, de que a mulher, né, quando ela se torna mãe, ela acarreta uma responsabilidade que põe ela numa situação de muita vulnerabilidade, né? E quando eu me tornei mãe, naquele primeiro momento eu achei que a minha vida estava acabada no sentido da militância, no sentido de sair ali daquela condição de mulher que vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho, e que a universidade eu enfrentaria porque isso facilitaria a minha vida no mundo do trabalho, no sentido, né, de ter uma melhoria salarial. Então, naquele primeiro momento foi isso. Então, depois que você vai tendo toda aquela rede de apoio e que isso vai mudando e que a gente consegue aí galgar outros espaços. Alessandra. E essa fala que você colocou, Léo, bem interessante, e que o Roberto também falou, dos pães, né, das mães solos. Nós temos muitas mães casadas que praticamente são solos. Elas carregam o peso dessa responsabilidade sozinhas. Elas se veem sobrecarregadas, elas têm um companheiro, têm um esposo, um marido, mas infelizmente a sobrecarga fica sobre ela. Mas por que a responsabilidade de cuidar fica sempre sobre a mãe? Então, nós temos diversos fatores, assim, fatores que a gente pode colocar aqui na bancada em relação a essa situação, Roberto, porque assim, dizem que naturalmente a mulher tem esse espírito de cuidador, de proteção, mas assim, muitas vezes ela tem essa dificuldade de delegar atribuições, ou mesmo essa questão da confiança. Como ela tem aquele instinto materno, como as pessoas falam, então ela não quer deixar o filho, ela não quer deixar o marido, então ela se sobrecarrega muitas vezes no intuito de fazer o seu melhor, de mostrar o seu melhor, e muitas vezes ela não consegue delegar esse tipo de tarefa aos demais, ela não se sente segura para isso o suficiente. Pastora Sila, Léo. Então, desculpa, mas eu quero também colocar mais uma situação. É que nós vivemos numa sociedade, historicamente, nós vivemos numa sociedade patriarcal. Sim. Né? Isso... Não, o que é patriarcal?
Patriarcal é uma sociedade onde coloca o homem como a pessoa principal dentro do contexto familiar, dentro do contexto social, dentro do contexto político, coloca ele em condição de superioridade em relação às mulheres. E nessa condição, nós fomos formados dentro desse contexto do patriarcado, né? Nós somos fomos colonizados, né? E nessa condição de colonizado, o que foi trazido para nós foi essa condição de que a mulher era subalterna, que a mulher precisava ficar, né, naquela condição atrás do homem. Então, isso fez com que nós, primeiramente, aceitasse, porque isso, ao longo dos anos, né, conforme os anos foi se passando, logicamente que fomos quebrando as barreiras, mas são barreiras muito difíceis, Sim. né, porque tem todo um contexto até familiar, né, de dizer, olha, você é mulher, senta direito, né? Olha, por que você chegou da escola e você está assistindo televisão? Enquanto tem os dois, às vezes é um menino e uma menina, o menino deita lá, vai assistir televisão, vai fazer outras coisas, e a menina tem que fazer o quê? Então, por que nós, mães, condicionamos nossos filhos a isso? Porque nós somos fruto, né, dessa sociedade que acredita nessa superioridade do homem. E aí, para mudar isso que está acontecendo aqui é muito importante. Esse debate tem que chegar, né, para a própria mulher entender que ela tem um papel importantíssimo para mudar esse cenário, né? E então eu vejo que tem muito essa questão histórica que está arraigada, né, na nossa sociedade, está arraigada nos nossos espaços, espaço de poder que a gente fala, o espaço político, o espaço sindical, na igreja. Eu acho que não tem espaço, a pastora está aqui e sabe melhor do que eu, não tem espaço que tem o poder de influenciar na cabeça das pessoas do que dentro das igrejas. Infelizmente, na maior parte das igrejas, a gente sabe que tem muitas igrejas que já tem esse debate, né, de gênero, né, da questão das mulheres, mas a maioria das vezes leva-se ao pé da letra o que é bíblico. E quando se leva ao pé da letra o que é bíblico, sem levar em consideração, né, aquele momento em que foi escrito o que estava acontecendo, né, então leva que essa condição da mulher, né, de que a mulher é isso, né, que ela é inferior. Eu estou entendendo o que a Léo quer falar, tá dizendo, porque assim, ó, na igreja, o homem ele é o sacerdote. O homem é o sacerdote, né? A mulher não quer dizer que ela seja inferior, Léo. A mulher, ela anda, quem é o sacerdote, o provedor, é o homem. Porque se fosse assim, era bom, né, Léo? Né? Se fosse assim, realmente, com todos, seria muito bom. Porém, assim, a Bíblia diz que o sacerdote é o homem, né? A mulher, ela anda ao lado do esposo. É porque ela não é para tomar o lugar dele. Mas ela não chega a ser maior do que ele, nem seja não quer dizer que ela seja menor. Mas é desse jeito, é uma cultura que já vem lá de trás. Lá atrás. Então, assim, hoje a mulher ela sofre mais para ela ter um cargo superior. Ela sofre mais para ser uma mulher empreendedora, uma mulher, né? Sim. Uma gestora, a mulher ela sofre mais para isso. O homem não, já ele é colocado lá em cima com mais facilidade, né, Léo? Então, eu vou aproveitar esse gancho para fechar esse bloco, vou deixar uma pergunta no ar. O lugar de mulher é no lar? Nós vamos para o intervalo, eu nem terminei, elas já estão dizendo que não. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. De volta para o segundo bloco do Põe na Bancada. Nós temos hoje aqui 3 convidadas e estamos tratando sobre a temática da maternidade, da mãe e da mulher. Nós estamos aqui com a Léo, que é a secretária de Finanças do Sintero, a pastora Sila e a Alessandra, que é presidenta do Sindicato dos Professores do Estado de Rondônia. No último bloco, eu deixei uma questão no ar, que é
sobre se o lugar da mulher é no lar. Eu nem terminei de fazer a pergunta e elas já começaram aqui, mas antes delas responderem, ô Jales, bota aquele quadro primeiro, que eu quero falar um pouco aqui sobre essa questão de feminismo e machismo. Vocês de casa que estão nos acompanhando, o primeiro é o que é feminismo. Segundo o conceito que nós pegamos, feminismo é um movimento social, político e cultural que luta pela igualdade de direitos entre mulheres e homens. Defende o fim da violência de gênero e a valorização do protagonismo feminino em todas as esferas da vida. E agora também vamos falar do machismo. O que é o machismo? O machismo é um sistema de crenças e comportamentos que sustenta a superioridade dos homens sobre as mulheres. Ele se manifesta na violência, controle, discriminação e exclusão feminina dos espaços de poder e decisão. A Léo falava há pouco sobre a questão do patriarcado, que está muito presente nessa questão aqui do machismo. Então vamos lá. Como foi a pastora Cília que primeiro se manifestou aqui? Pastor, o lugar de mulher é no lar? Não. Diga não por que não, pastora? Porque a mulher, ela tem os mesmos conceitos que o homem. Por que ela tem? Porque a mulher ela pode ser empreendedora, ela é mãe, ela é empreendedora, uma presidente de sindicato, né, Léo? Pode ser uma pastora, Isso. entendeu? A mulher, ela vem para agregar, para ajudar, para somar. Essa é por isso que eu não concordo com a mulher que ela seja só para cozinhar, só para ser do lar, porque a mulher ela vai muito além disso. Pastora, eu vou perguntar para a Alessandra ou para a Léo aqui, por que é que tem tantos homens e tantas mulheres que acreditam que o lugar de mulher é no lar? Olha, Por onde vai? uma provocação. É provocação, né? Alessandra, eu sei que você está doida para responder, eu também. É isso aí. E eu vou só dizer, o lugar da mulher é onde ela quiser. Sim, com certeza. É onde ela quiser. E esse estigma, né, da mulher que é a dona do lar, esse conceito, ainda mais na época, a rainha do lar, né, nesse período do Dia das Mães, isso é assim dito o tempo todo. Isso é uma forma muito clara de dizer que a mulher tem que ficar ali no lar, cuidando dos filhos, lavando a roupa para o marido, e por isso a gente diz não, que o lugar da mulher é onde ela quiser. E eu quero até aproveitar, Roberto, por você ter abordado na semana do Dia das Mães esse assunto aqui e trazer mulheres empoderadas, né? Mulheres que têm coragem de estar à frente do sindicato, mulheres pastoras, a gente sabe dos desafios das mulheres, né, na igreja, em todo segmento religioso, mulheres que têm coragem de ir para a política, que é um espaço que, na grande maioria das vezes, esmagadoramente, é um espaço de homens. Então, quando você traz para essa semana e antes das mulheres, isso nos alegra muito, porque esse período aí do Dia das Mães, a gente sabe o que está por trás, toda a questão da comercialização e de mostrar apenas esse lado maternal que é colocado para a mulher, né, e que a mulher precisa se doar. Né? Não, você é mãe, você precisa se doar a isso, e para se doar à maternidade, ela precisa muitas vezes abrir mão de muita coisa, inclusive da sua vida profissional, né? Inclusive da militância, abrir mão da militância. Imagina que absurdo, em vez de estar cuidando dos filhos, tá lá no meio daquele monte de homem, lá na política, o que ela está caçando ali? A gente escuta muito isso. E quem vai para esse espaço, né, e que ultrapassa essas barreiras, tem essa percepção clara, né? No nosso dia a dia, a gente tem essa percepção clara. Então, por isso que eu digo, muito importante essa fala nessa semana que antecede aí o Dia das Mães. Geralmente, quando chega o Dia Internacional da Mulher, né, tem todo aquele romantismo, mas vem o assunto em pauta para discutir a participação da mulher, né, em vários espaços onde ela quiser. Né? Quando surge algum episódio, né, que tem comoção social, que envolve as mulheres, vem todo o debate sobre violência das mulheres, né, sobre essa questão, né, da mulher no mercado de trabalho. Agora, quando chega o Dia das Mães, não. E hoje ser mãe é um desafio muito grande. Hoje não, sempre foi. Né? Sempre foi um desafio muito grande. Porque ser mãe é um condicionante
para que a mulher, né, não seja dona de si, seja dona dos seus anseios, que não vá em busca dos seus objetivos. Então, muitas vezes, a maternidade, ela é um condicionante, né? E aí a mulher, ela tem que ter muita coragem. Ela tem que, muitas vezes, para sair dessa condição meramente de ser mãe, né? Meramente que eu digo não ser importância, que é importantíssimo ser mãe, e eu gosto, por exemplo, de ser mãe, mas ela tem que sair dessa condição e fazer enfrentamentos, né? Porque às vezes ela é cobrada, não é só de fora, que às vezes a gente fala do machismo e a gente pensa assim, o machismo lá fora, lá no meu trabalho, o machismo ele começa dentro de casa. Né? Ele começa lá com os nossos pais, às vezes até com as nossas próprias mães, né? Que pela toda aquela condição de criação, ela se coloca nessa situação, minha filha, você não pode fazer isso, você está desobedecendo seu marido. Né? Eu, assim, tenho a sorte, eu digo que tenho a sorte de ter sido criado numa família em que eu acho que meus pais eles estavam à frente do seu tempo. Minha mãe faleceu tem 3 meses, né, meu pai em 2021, mas, por exemplo, nós somos 11, né, teve um faleceu criancinha ainda, pequenininho, mas a maioria, as minhas irmãs foram 4, todas mulheres. E aí, na época, o que dizia para meu pai, por que é que você quer que suas filhas estudam? Né, elas são mulheres, depois elas casam, qual o resultado que você vai ter com isso? Mas meu pai não, já naquela época, morreu com 92 anos, mas ele dizia, minhas filhas vão estudar, porque elas têm que conduzir a vida delas, elas não vão ficar, né, sobre, né, o mando, né, o comando de um homem. Então, meu pai tinha essa visão, e minha mãe era pequenininha, só que, né, e eu acho bom a gente fazer memórias, que era aquela mulher pequenininha, mas dizia para a gente não levar desaforo para casa. Né? E que naquela época em que muitas mulheres apanhavam, né? E muitas vezes, se não apanhava, ficava ali naquela submissão, ela se posicionava diante das atitudes machistas, por exemplo, do meu pai. Então, são exemplos que a gente precisa pontuar. O lugar da mulher. O lugar da mulher nos espaços públicos, no Senado, na Câmara Federal, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, são nas escolas, são nas igrejas. O espaço da mulher é onde ela quiser, inclusive em casa, se ela quiser também. Então, assim, a história do patriarcado, realmente ele traz esse peso sobre a questão da mulher, das suas decisões. A mulher ela foi feita para cuidar de casa, para a escola ir aprender corte, costura. Esse era o papel dela. Entretanto, esses papéis foram mudando. E, a partir daí, não mudou-se, muitas vezes, as atitudes dos homens em relação a esse papel da mulher, que foi inserida no mercado de trabalho, que lutou através do feminismo pelo direito ao voto, pelo direito dos espaços de poder, pelo direito de trabalhar. Então, com todas essas mudanças, historicamente, ainda não conseguimos avançar muito em relação à questão dos homens, desses pensamentos. Então, eu penso que o nosso ponto de partida sempre seja a partir de nós mesmos, dos nossos filhos, de nós criarmos isso, porque a gente sempre conversa e fala do seguinte, eu falo para o meu filho, a responsabilidade de uma casa não é minha, é de quem mora nela, são de todos. Então, a partir dali, eu tiro aquele peso somente de mim. Eu vou ser mãe, então eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que dar conta de tudo. Não. Então, esses espaços, eles devem ser, sim, ocupados pelas mulheres. E elas devem estar onde quiserem. E é isso que nós lutamos, nós respeitamos os direitos daquelas que querem ficar na igreja, daquelas que querem ficar na luta sindical, daquelas que querem ocupar o espaço do sindicato. Por quê? A nossa luta também por ocupar um espaço sindical é também muito difícil. Porque hoje, se você for analisar, a maioria daqueles que compõem uma diretoria de um sindicato são homens. Infelizmente, a maioria são homens. Né? Então, para nós, mulheres, o peso ainda é maior com a maternidade. Porque é aquilo que a Léo colocou. Se você é mulher e você escolhe fazer uma carreira de trabalho, você é julgada. Se você escolhe ficar em casa, você é julgada, você só fica em casa. Então, você é mãe, vou cuidar do filho, vou ter responsabilidade de casa, você é julgada de qualquer forma. Então, o que tem que acontecer é você buscar o seu espaço, é você fazer aquilo que você realmente quer fazer e lutar, porque o feminismo é isso, é você lutar por igualdade, por equidade dos seus direitos, das mulheres, é proteção.
É isso que é o feminismo, e não como muitas pessoas colocam aí erroneamente a questão de ser superior a homem ou ser melhor. Não, não é isso. A questão é que está posta, gente. A violência contra a mulher, ela existe, a violência de gênero, ela existe tanto nos espaços políticos, como nos sindicatos, como em empresas, como em qualquer outro espaço. Infelizmente, ela existe, ela está posta, e nós temos que, sim, que lutar contra essa violência, contra o machismo, porque ele existe, nós não podemos nos omitir em relação a essa situação. Pastora pediu Verdade. também. Eu pedi. Eu entendo que... Eu vou falar de mim agora. Eu sou pastora, eu sou empresária, eu sou mãe, eu sou vó, sou esposa, e tendo todas essas qualidades, tendo todos esses atributos, eu dou conta ainda das minhas coisas de casa, de mãe, de vó, de esposa, e eu preciso dar conta disso tudo. Uma hora a diarista não vem, eu vou lá, dou uma limpada na casa. Os seus meninos ajudam? Seu marido ajuda? Meu esposo ajuda. Meu esposo, meu Deus, é o meu ajudador. Não é a mulher que é para ser ajudadora, eu tenho um esposo ajudador. Meu esposo, ele só não lava a roupa. Ele fala para mim, uma coisa que eu não ajudo, que eu não gosto e nem sei fazer, de lavar roupa. Mas ele faz uma comida, ele lava a louça, às vezes a pia tá lá com uma xícara, duas, porque hoje tá só, bem dizer, nós dois em casa já, né? E ele me ajuda. E não é pelo fato de eu ser pastora, de ser empresária, de ser mãe, né, de ser esposa, eu faço também a minha parte de mãe, de esposa, de vó, né? E assim, a gente cansa, com certeza, mas isso não é um fardo, né, Léo? Isso não é um fardo porque nós precisamos dar conta disso mesmo. A regra é essa, né? Nós mães temos que cuidar. Então, assim, eu carrego isso com amor, sem peso, porque às vezes quando eu estou cansada, eu falo para o meu esposo e eu tiro o meu tempo para me descansar, mas eu acabo sendo tudo isso aí todos os dias, porque eu tenho uma empresa, eu sou pastora, tenho a obra social, eu tenho uma obra espiritual que eu faço, e ainda assim tenho a minha casa, né, as coisas de mãe, de mulher, né? Tá, só queria dizer, a questão da maternidade influencia na forma como vocês dirigem os espaços em que vocês estão, tipo lá no sindicato, lá na igreja. E a Elisandra até já falou um pouco aqui sobre essa questão das dificuldades que enfrenta nesses espaços públicos, em função do machismo. Então, veja, é mãe, é mulher, e vai para espaços que majoritariamente, dentro da lógica do patriarcado, pertencem aos homens. Portanto, vocês já estão subvertendo a ordem nos espaços que vocês quiserem, nos três aqui. Então, como é que é vocês lidarem com essa situação, com essa realidade, nesses espaços de poder que vocês ocupam? Léo. Então, Roberto, na verdade, o fato de você ser mãe, estar nesse espaço, você tem que ali lutar no dia a dia para que o seu companheiro de trabalho, a sua companheira que às vezes não é mãe, que não tem esse entendimento, você tem que ali no dia a dia convencê-los que muitas vezes você precisa priorizar, né? Porque uma mãe, você pode estar numa reunião importantíssima, mas se a escola do seu filho liga, você já fica ligada. E você quer sair dali imediatamente para saber o que está acontecendo. Eu, muitas vezes, quando estava, né, na presidência do Sintero, eu muitas vezes interrompi reuniões e saí desesperadamente correndo, porque eu tenho um filho que ainda está na escola. E aí, assim, já aproveitando, isso é muito difícil, porque você precisa estar, parece, o tempo todo convencendo,
né, as pessoas, os seus pares, que você tem que ser vista de forma diferente, porque você tem filhos e que muitas responsabilidades de ser mãe recai sobre você. Porque, de certa forma, até a gente mesmo chama isso pra gente. Uhum. Aquela coisa maternal que tanto se fala, a mulher chama, que ela aconchega aquela coisa, é da mulher. E aí a gente fica sobrecarregada. Eu estava ouvindo a Cila falando sobre essa sobrecarga. Tem dia que a gente não aguenta mais. Né? Sorte é quando se tem um marido, né? Como você falou, eu também não posso reclamar muito do meu, né? Muito, Que bom. né? Eu não posso. Mas até para você fazer um convencimento, né, de alguém né, de repente viveu nessa situação, né, de ser o filho protegido ali pela mãe e tal, para você fazer o convencimento é muito difícil, leva-se anos, e a gente muitas vezes entra em conflito em função disso, porque você quer sim que seu marido, quando chega todo mundo em casa, chega do trabalho, que tá aquela pia lotada de louça, se você quer que ele vai lá e te ajuda lavando aquela louça enquanto você faz uma comida, sabe? Dividir, né? Que o filho também esteja junto ali, ajudando. Então, assim, são muitos desafios. E no trabalho, grandiosos. Exatamente. Então, Alessandra, assim, Cília, a gente vai fechar esse bloco. Isso. Quando nós falamos dessa questão da maternidade, inclusive hoje eu estava conversando com meu filho a respeito dessa situação, Léo, da escola. Geralmente, quando liga, quem é que vai? É a mãe. É a mãe. E eu perguntei, e o pai? Por que o pai não vai? Né? E a gente ainda fala de uma outra realidade. As mães que estão no serviço público, elas vivem uma realidade. As mães que estão em empresas privadas vivem outra realidade que é muito triste. Você vê hoje o aumento do número de homens que estão na recepção dos hospitais, dos consultórios oftalmológicos e de outros espaços. Sabe por quê? Lembra daquele discurso de que mulher não engravida, de homem não engravida, homem não tem licença maternidade? Então, infelizmente, isso ocupa esses espaços. E as mulheres, muitas vezes, elas são penalizadas. Elas são penalizadas quando são mães. Porque elas assumem esse papel de cuidadora, o papel de cuidar, que inclusive foi um tema do Enem, né? Eu acho que foi há 1 ano atrás, se eu não me engano, a tarefa de cuidar, que recai sobre a mulher. Aí é a mulher que assume esse papel e é um papel não remunerado. Muitas vezes ela fica em casa porque ela tem que cuidar de um filho que é deficiente, ou de um parente, ou de um pai, de uma mãe, mas ele não é remunerado. Então, assim, é um desafio muito grande para nós, mulheres, ser mãe, estar no mercado de trabalho, estar nesses espaços. Nós, enquanto sindicalistas, nós temos essa possibilidade, nós colocamos, mas assim, a gente tenta priorizar até mesmo as nossas colegas, as nossas amigas que são mães, nós sabemos essa realidade. Não, tranquilo, vamos lá, vamos resolver os problemas, vamos tentar acompanhar, dar aquele suporte, daquela rede de acompanhamento. Mas a mulher que está em uma empresa privada, por exemplo, é muito complicado. Se você faltou, você precisa se ausentar. Ah, não, já está se ausentando, está saindo. Então, é outra realidade, ela pode ser penalizada por isso. Pastora, para a gente fechar esse bloco. É verdade. E eu quero também falar da questão que muitas vezes, né, que já entra no meu caso hoje, por exemplo, eu sou vó já, Roberto. Tenho um casal de netos e muitas vezes a avó já vem, acabou ali aquela preocupação com os filhos, mas aí já vem os netos. Conheço vó que assume o papel da mãe em cuidar dos netos e ela carrega aquela responsabilidade com ela. É tanto que muitos netos, eles acabam chamando aquela avó de mãe. E as mães que cuidam dos pais também. Viu? É o Não trabalho de sempre o cuidar. papel É o trabalho Porque de chega cuidar. o tempo que o cenário muda. É isso aí. Entendeu? Sim, sim. Nós estamos fechando o segundo bloco e já voltamos. De volta para o terceiro bloco do Põe na Bancada. O tema hoje é um episódio especial em homenagem ao Dia das Mães e nós também estamos discutindo a maternidade e os problemas relacionados ao dia a dia das mulheres no nosso país. O tema aqui, o papel da mulher, em que alguns dizem que o lugar da mulher é no lar, e a conversa aqui, vocês viram claramente aqui que não há concordância da parte de nenhuma, nem de quem está apresentando aqui com essa função. E que isso está muito relacionado a uma visão de sociedade que se sustenta na superioridade do homem
sobre a mulher. Eu trouxe algumas frases e eu vou apresentar para vocês. São frases machistas ditas no dia a dia. Nós vamos por frase a frase, vamos conversar aqui. Eu vou ler as 4 frases. Eu vou fazer essa pergunta para elas, mas você que está aí em casa, também faça uma reflexão com quem está do teu lado aí, você olha, vê se você concorda ou se você discorda. Mulher tem que ganhar menos porque engravida. Vamos começar pela Elissandra. Você concorda ou você discorda, Elissandra? Discordo totalmente. Mas por que você discorda disso? Porque foi aquilo que eu coloquei. É um grande desafio da mulher que está posta aí no mercado de trabalho, superar isso. Porque a mulher, ela tem os mesmos direitos que um homem. Não é porque ela vai se ausentar durante o período de licença maternidade que ela vai ter que ganhar menos. Ao contrário, hoje existe sim essa diferença salarial posta, infelizmente, é uma realidade no nosso país, mas que a gente luta aí através do próprio feminismo para acabar com essa questão de diferença salarial. Então, mulher tem que ganhar menos que o homem? Jamais. Léo. Olha, eu estou aqui concordando com o cinegrafista ali, que ele se manifestou quando ele ouviu e disse, olha, pelo contrário, ela teria que ganhar mais, né? Por que ganhar mais? Porque ela, a partir do momento que ela se tornou mãe, é uma tarefa a mais entre muitas que ela já tem, muitas atribuições que ela já tem, é um a mais. Então, discordo totalmente. Só gostaria de passar um dado aqui, quando fala dessa questão da mulher, depois que engravida no mercado de trabalho, eu estava lendo um dado que diz que 24% das mulheres que engravidam e saem, né, depois da maternidade, elas não conseguem voltar. E 15% delas levam, às vezes, 10 anos para voltar para o mercado de trabalho. Então, isso é muito sério. Pastora, a senhora concorda ou discorda? Eu discordo totalmente, porque a mulher ela era que ser acompanhada, ser ajudada nesse momento de gravidez. Uma gravidez, só uma mulher sabe, Roberto, o quanto uma mulher ela se torna sensível numa gravidez, né? Eu, pelo menos, Léo, não podia nem olhar para mim que eu já chorava com tudo. E a mulher, ela precisa, eu não concordo com essa frase, eu entendo que a mulher tinha que ganhar era mais por engravidar. A segunda frase foi dita aí, as pessoas sabem, diz o seguinte: não te estupro porque você não merece. Eu acho que isso não é nem machismo, isso é até crime, mas lá, não te estupro porque você não merece. Pastora, o que a senhora acha disso? Repugnante isso aí. Né? Eu acho assim, acho até essa frase uma falta de respeito, porque além de mulher, nós somos seres humanos, né? Eu acho que o mínimo que o ser humano precisa um do outro é do respeito, um mínimo, no mínimo, né? Então, assim, eu não concordo e assim, abomino essa frase aí. Elisandra. Olha, a pessoa que falou essa frase, certamente ela deveria ser punida, responsabilizada por ela e não merece nenhum tipo de respeito da nossa parte, principalmente de nós, mulheres. Eu discordo totalmente com isso, é ofensivo e jamais eu teria até coragem de repetir isso para alguém. Léo. Repudio veementemente uma frase dessa, é o que as minhas companheiras já falaram, concordo plenamente. E não vejo uma pessoa dessa como um ser humano normal. Né? Eu acho que é algo muito... não é nem machista, não. Isso aí é cruel. É crueldade. Então, isso não pode vir de uma pessoa que mereça, né, o respeito da gente. A terceira frase machista que nós estamos apresentando aqui: lugar de mulher é em casa cuidando dos filhos e do marido. Lugar de mulher é em casa. Eu acho que nós já falamos um pouco aqui. Tá? Eu acho que essa questão já está superada. Me parece que há um consenso nessa mesa totalmente contrário a essa visão aí, de que o lugar de mulher é onde ela quiser. Só faltou ser acrescentado aí cuidando dos filhos e dos maridos, porque às vezes acrescenta isso, e do marido. Tá. A quarta frase é: toda mulher precisa de um homem para protegê-la. Léo. Toda mulher precisa de um homem para ser o seu companheiro, o seu parceiro.
Pastora. Concordo plenamente. Toda mulher precisa de um homem para protegê-la. Um homem cuidadoso, zeloso, realmente toda mulher precisa. Não concordo com a frase. Eu penso que seja escolha da pessoa ter ou não um companheiro, um homem, seja ele um homem ou uma mulher. Eu acredito que não seja necessariamente obrigatório, né? Fica livre, a pessoa escolhe o que ela quiser ter ou não uma pessoa. Tem pessoas que querem ficar só e também não tem problema nenhum nisso, mas é claro que se você tem um companheiro, se você tem uma companheira, claro que você vai querer proteção, assim como você vai proteger, você também quer ser protegido. Com certeza, hein? Só quero respaldar o que você está falando. Então, dentro dessa frase também entra isso que você abordou. Que necessariamente a mulher precisa de um homem. Né? Ela pode escolher. Né? Não querer, não ficar. É uma escolha. Sim. Mas aquela que tem um homem, ela precisa de um companheiro. Claro. Mudando um pouco aqui, existe um modo feminino de fazer política? Feminino? Eu acredito. É diferente uma mulher na política de um homem na política? A forma diferente. Como... Diga. Olha, eu acredito que sim, porque é visível a questão da sensibilidade, porque a própria maternidade, ela demonstra essa sensibilidade da mulher. Então, quando você está no meio político, você tem que lidar com muito essa questão, né, social, né, das pessoas terem uma vida melhor. Então, assim, eu entendo, né, que na minha condição de mulher, na minha condição de mãe, eu tenho uma sensibilidade mais aguçada. Então, por isso que... E uma outra questão, Léo, que a gente pode também estar colaborando, em relação à questão de projetos voltados para as mulheres, por exemplo, uma rede de apoio, creches com tempo integral, para que possa possibilitar essas mães estarem no mercado de trabalho, essas mães ficarem menos preocupadas do que outras pessoas que pensam, por exemplo, eu vi alguns projetos, por exemplo, como o Dia do Corinthians, né? Nada contra o Corinthians, claro, né? Um abraço aos corintianos, aos corintianos, mas assim, são situações, são projetos que em nada, muitas vezes, contribuem para nós, mulheres que estamos aí na sociedade, no mercado de trabalho, que é um desafio nosso. Então, assim, pensar nessas políticas voltadas para as mulheres, para as mães, para as meninas, é diferente, é um olhar diferente. Então, você pensar a política pelo viés feminino pode, sim, com certeza contribuir mais ainda para a nossa sociedade. Como é que vocês me dizem, frente a isso que foi falado pela Léo e pela Elisandra, essa sensibilidade da mulher, esse olhar, esse cuidado todo aí, porque tem tão poucas mulheres no mundo da política? Por quê? Então, a minha avaliação é que justamente isso, por toda essa condição histórica imposta pela mulher, as dificuldades para a mulher ir para a política são grandiosas. Né? Primeiro que é um lugar onde muitos acreditam que é um espaço de homem. Né? Então, às vezes, a própria família, né, que está ali acha que não é um lugar para você. O que você vai fazer lá no meio daquele monte de homem? Outro grande desafio é que a política, ela envolve ali, envolve uma situação de você se dedicar. E se você dedica a política, na cabeça de muitos, você está deixando de se dedicar ao marido, você está deixando de se dedicar, né, aos filhos, você está deixando a família de lado, você já não dá mais atenção. Então, assim, isso é um condicionante para a mulher ficar pensativa. E eu estou falando, eu que estou na militância há muito tempo, muitas vezes já pensei, meu Deus, será que eu estou falhando enquanto mãe? Será que eu estou falhando enquanto esposa? Isso é cobrado. E muitas vezes de pessoas que estão muito próximas e que te assusta, né, quando isso acontece. Então, esse é um fator. Né? Então, cria-se muitas dificuldades para a mulher estar lá. Então, são muito poucas que têm a coragem de fazer esse enfrentamento. E uma coisa preocupante, que muitas vezes a gente até ouve assim, mas a mulher foi para lá e não fez nada. Às vezes ela é uma, duas, às vezes ela é uma. Né, no meio de um monte de homem. E que, né, diante do que a gente vivencia, é muito difícil você sair daquele casulo que foi imposto para você, às vezes dentro, né, desde pequenininha, da sua condição. Aí você chega no meio do monte daqueles homens poderosos,
né, a mulher se encolhe. Então, precisamos de mais mulheres. Então, não basta ter uma, não basta ter duas. Nós temos que ter, dentro de um contexto de 24 deputados, nós tínhamos que ter metade ali. Não é mais. Se for mais também não tem problema, é escolha. Mas teria que ter essa consciência, principalmente das mulheres. Porque nós somos maioria. As mulheres são maiorias. Por que isso não acontece? Justamente por causa de todo esse contexto histórico, né, da mulher se sentir, né, subordinada. Só pegando esse contexto histórico aqui, vamos pedir para o Jales ali colocar um outro quadro aí, que é o feminismo e machismo. Que eu acho que ele deixa claro essa questão histórica. E também traz à luz um debate sobre a questão do feminismo, que é visto de uma maneira muito negativa, principalmente, eu não digo nem só pelos homens, mas por parcela significativa da sociedade, associa a questão do feminismo a algo negativo, a uma carga negativa. O feminismo é a igualdade entre homens e mulheres. Está errado isso, não? Certíssimo. Não está errado. Então, eu vou focar só o feminismo aqui e vou fazer isso aqui. Segundo, liberdade e autonomia feminina. Isso está errado também? A mulher tem o direito de escolher, de fazer? Tá? De jeito nenhum. Terceiro, fim da violência e opressão de gênero. A violência que a mulher sofre no dia a dia, nós não trabalhamos aqui até por questão de tempo, mas os dados de feminicídio, os dados são muito gritantes, né? A violência contra a mulher. E o último ponto do feminismo é a defesa. Justiça social e equidade. É o direito de você ter o mesmo salário, de ter o local de trabalho. Essas são as questões do feminismo. Mas eu vejo na sociedade muita gente indo contra isso. Exato. Tá? Indo contra isso. E o argumento passa lá para a questão do machismo, que é a supremacia masculina. E a questão do patriarcado, do papel do homem que tem que comandar, o provedor, e ainda vem lá do tempo das cavernas, aquela questão de que o homem saía para caçar, aquela coisa. O segundo ponto é o controle sobre o corpo e a vida das mulheres. Né? É mandar, é o homem que manda aqui, né? O terceiro é a violência como forma de dominação. Nós falamos um pouco sobre os dados estão aí da violência contra a mulher. E a rejeição da igualdade de gênero, dos papéis, de ocupar o papel na política, no posto de trabalho. Tá? Eu estou colocando esse quadro aqui junto com essas mulheres, para vocês que estão em casa, façam uma reflexão sobre se o feminismo é essa coisa negativa que algumas pessoas costumam propalar na sociedade, até como uma forma de fazer com que a mulher aceite passivamente o seu papel. Tá? E eu vou repetir aqui a questão do feminismo. Essa é a bandeira do feminismo. Igualdade entre homens e mulheres. Liberdade e autonomia feminina. Fim da violência e opressão de gênero. Justiça social e equidade. Esses são os princípios do feminismo. Portanto, não tem nada de mal, não tem nada, pelo contrário, é uma questão de justiça, é uma questão de equidade. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu queria que vocês... o que significa Dia das Mães com dignidade e justiça? Elisandra, o que significa Dia das Mães com dignidade e justiça? Eu acredito que seja um dia de reconhecimento, claro, porque as mães, elas trazem um papel muito importante na vida dos seus filhos. Eu falo, até me emociono, pela minha, que esse ano fazem 20 anos, que partiu, e ela deixou um legado em mim, na minha família, nas minhas irmãs. E esse respeito sempre vai estar posto. Então, eu acredito que todos os pais, as mães, merecem sim esse respeito. Ontem eu estava conversando com os meus alunos, Roberto, e aí nós estávamos falando justamente disso, desse papel de pai e de mãe. E aí eu falei, você já ouviu alguma coisa que já te machucou dos seus pais? E aí teve uma menina que falou bem assim, uma aluna minha, não, minha mãe me ama. Aí eu falei, mas mesmo quem ama, às vezes machuca. Às vezes machuca, coloca uma palavra mal colocada e às vezes a gente se magoa, né? E aí, então, assim, é reconhecer que as mães também aprendem a ser mães. E isso é no desenvolvimento da vida, porque ninguém é perfeito. Então, nós vamos aprendendo. É um desafio também ser mãe. Mas eu acredito que a nossa sociedade precisa tratar isso com justiça realmente social,
que não privem essas mulheres de cuidar dos seus filhos, aqueles que são empresários, que entendam essa parte da maternidade, porque ela é essencial. Claro que a mulher também precisa entender que o trabalho de cuidar não é só da mulher, não é só da mulher, deve ser partilhado. Então aqui, desde já, desejo a cada uma de vocês o Feliz Dia das Mães, as minhas amigas, as professoras, a minha família, a todos vocês o Feliz Dia das Mães. Pastora, o que significa Dia das Mães com dignidade e justiça? Para mim, o Dia das Mães, ele é todos os dias. Eu vi a Léo dizer que ela não tem mais a mãe dela, a Elisandra também dizer que não tem mais a mãe dela, eu ainda tenho a minha mãe. Meu Deus, a minha mãe, eu sempre falo para Deus, agradeço pela vida da minha mãe, porque a gente tem que cuidar enquanto tem vida, depois que não tem vida, não tem mais o que fazer. Mas assim, eu entendo que todos os dias é o Dia das Mães, até porque pela carga de responsabilidade que uma mãe tem. Como foi falado aqui, nós que somos mães, estamos na vida pública, somos, no meu caso, né, sou empresária, sou pastora, e ainda assim sou mãe, sou vó. Eu quero, assim, parabenizar todas as mamães, todas, porque aquelas que são presentes, aquelas que não são, aquelas que já partiram, eu quero parabenizar todas pelo Dia das Mães. Deus abençoe grandemente todas as mamães dessa terra. Léo. Que seja dada essa liberdade e autonomia para as mulheres se empoderar. Se empoderar e ter condições de conduzir a sua própria vida. Por que eu falo em condições? Porque precisa ser dado essa condição. Então, o que as mulheres vivenciam hoje não, né, é uma situação de que não é dado para ela essas possibilidades. Então, para mim, é isso. Né? Eu estava vendo aqui a emoção da minha companheira Alessandra, eu também me emocionei. Né? Tá fazendo 3 meses que eu perdi minha mãe, é o primeiro Dia das Mães que eu passo sem ela, não vai ser fácil, vai ser duro, né? Porque ela foi assim uma bênção nas nossas vidas de filho, né? Bênção como mulher empoderada, né? Que fez com que tivesse aí várias filhas, graças a Deus, empoderadas. E né? Eu acho que assim, o mais importante, Roberto, para finalizar, ela tem ensinado meus irmãos a ser bons maridos. Né, ajudar minhas cunhadas a cuidar da casa e fazer com que a gente transmita isso para os filhos. Né, meu filho, né, que graças a Deus, a minha nora me agradece o tempo todo. Ai, que bom que você criou seu filho dessa forma. E eu acho que o recado, né, não sei se ainda é a despedida final, mas é dizer para as mulheres, crie seus filhos, né, para que eles sejam esses homens, parceiros, companheiros, que ajudem as mulheres. Isso é um papel nosso enquanto mãe. Neste Dia das Mães, eu quero dizer à mulher... Feliz Dia das Mães, Deus abençoe. Alessandra, nesse Dia das Mães, eu quero dizer à mulher... Lutem pela sua liberdade, pela sua autonomia. Léo, nesse Dia das Mães, eu quero dizer à mulher... Seja feliz, seja autônoma, se empodere. Eu agradeço muito a vocês 3 aqui, que sem dúvida nenhuma fizeram um ótimo debate aqui sobre essa temática. Eu acho que nós falamos muito sobre essa questão do cuidado, mas também do espaço que a mulher tem que ter nas outras dimensões da vida, não só do lar. E espero que vocês em casa tenham gostado. Siga-nos no Instagram, siga-nos no YouTube e um grande abraço e um feliz Dia das Mães.